3 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo uma barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ele pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos seus pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele atende, pois, não as palavras do pai sobre a filha, mas o que é mais importante, a sua vontade. Estava com efeito de tal modo desesperado que antes queria que ela ressuscitasse, não acreditando poder encontrar viva aquela que tinha deixado prestes a morrer. Segundo Teofilacto de Octa, este homem foi parcialmente fiel na medida em que lançou-se aos pés de Jesus, mas na medida em que implorou que viesse, mostrou que não tinha tanta fé quanto convinha. Com efeito, convinha dizer: "Dize uma palavra e minha filha será curada." E segue-se. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o apertava. Então, uma mulher há 12 anos padecia de um fluxo sanguíneo. Por detrás, dentre a turba, entre a multidão. Segundo São João Crisóstomo, essa mulher famosa e conhecida de todos não ousava aproximar-se manifestamente do Senhor, nem a vir diante dele, pois, segundo a lei, ela era impura. Por conta disso, tocou por trás e não de frente, pois não ousava fazê-lo, e tampouco tocou seu vestido, mas a fíbria do vestido. E não foi a fíbria, mas seu pensamento que a salvou. Segue-se, porque dizia: "Se eu tocar, ainda que seja só o seu vestido, ficaria curada." Segundo Pseudo Crisóstomo, aos que pela fé tocam Cristo são doadas sua vontade, suas virtudes
Por isso se segue Jesus, conhecendo logo em si mesmo a virtude que saíra dele. Voltado para a multidão, disse: quem tocou os meus vestidos? As virtudes do Salvador dele saem, não localmente ou corporalmente, abandonam de algum modo. Sendo elas incorporadas, saem em direção a uns, são doadas a outros, mas não estão fora dele de quem se diz que saíram. Assim como as ciências que pelo doutor são distribuídas aos alunos. Diz, pois, conhecendo em si mesmo a virtude que saíra dele, para que compreendas que a mulher recebeu a saúde com o conhecimento dele, não a sua revelia. Perguntava, no entanto, quem me tocou? Conquanto soubesse que tinha sido, chamou-a para revelá-la, publicar sua fé e para que a virtude da obra milagrosa não fosse entregue ao esquecimento. E segue-se. Os seus discípulos responderam: tu vês a multidão que te comprime e perguntas quem te tocou? Mas o Senhor tinha perguntado quem o tocou, isto é, pelo pensamento e pela fé. Com efeito, as turbas, aquela multidão não me tocou comprimindo-me, pois não se aproximam pelo pensamento e pela fé, e segue-se. Jesus olhava em roda toda para ver o que tinha feito isso. Segundo São Beda, mas enquanto se dirige o Senhor para curar a menina, é comprimido pela turba, pois oferecendo advertências salutares ao povo da Judéia, é acabrunhado pelos costumes nocivos do povo carnal. Já a mulher com fluxo de sangue e curada pelo Senhor é a igreja, arrebanhada das nações. Com efeito, o fluxo de sangue pode ser adequadamente compreendido como que se pratica tanto em função da mancha da idolatria, quanto do deleite da carne e do sangue. Mas enquanto o Verbo de Deus decide salvar a Judéia, o povo gentio, com segurança e esperança, arrebata dos outros a salvação preparada e prometida. Segundo São Beda, uma única mulher crédula toca o Senhor, pois aquele que é acabrunhado por diversas heresias ou costumes perversos, somente é venerado fielmente pelo coração da Igreja Católica. E a Igreja dos Gentios vem por detrás, pois, não vendo o Senhor presente na carne, chega a graça de sua fé, depois de consumados os mistérios de sua encarnação. E assim, merecendo pela participação nos seus mistérios, ser salva dos pecados, como que por um toque em seu vestido, estancou a fonte de seu sangue. O Senhor, por seu turno, olhava em roda para ver quem tinha feito isso, pois julga digno de seu olhar e de sua misericórdia todos aqueles que merecem ser salvos. Segundo Teofilacto de Ócrida, aqueles que estavam em volta do chefe da sinagoga acreditavam que Cristo era um dos profetas e por isso julgavam que deviam multiplicar-lhe para que viesse e orasse sobre a menina. Mas como a menina já tinha exalado o último suspiro, julgavam que não deviam pedir, e por isso se diz, ainda que ela falava, quando chegaram de casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Para de incomodar o mestre. Mas o Senhor mesmo convida o pai a ter confiança e diz: não temas, somente crê. Segundo Santo Agostinho, não se lê que consentiu com o que lhe anunciava e se opunham que o mestre viesse, mas dizendo o Senhor: não temas, crê somente. Não repreendeu um desesperado, mas deu ainda mais força a um crente. Se de outra parte o evangelista tivesse relatado que o chefe da sinagoga disse o mesmo que diziam aqueles que vinham da sua casa, isto é, que Jesus não fosse mais incomodado, as palavras que Mateus afirma ter ele dito, isto é, que a menina estava morta, estariam em contradição com seus pensamentos, e segue-se, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Segundo São Beda, com efeito, para os homens que não puderam animá-la, ela estava morta, para Deus ela dormia. Ele, em cuja disposição tanto a alma vivia, quanto repousava a carne que seria ressuscitada.
Daí surgiu o costume entre os cristãos de chamar mortos de cuja ressurreição não se duvida de aqueles que dormem e segue-se e zombavam dele. Segundo São João Crisóstomo, ou para excluir a ostentação, não permitiu que todos ficassem consigo, para que tivesse depois testemunhas do poder divino. Escolheu dos discípulos os 3 principais e o pai e a mãe da menina, como mais necessários que todos os outros, e deu vida à menina com a mão e a palavra. Por isso se segue tomando a mão da menina, disse-lhes: Menina, levanta-te. Com efeito, a mão de Jesus, tendo o poder de dar a vida, vivifica o corpo morto. Já a voz acorda aquele que jazia. Por isso se segue. Imediatamente se levantou a menina e andou. Segundo a glosa de Santo Tomás de Aquino, o evangelista acrescentou isto para mostrar que a menina tinha idade, pois podia andar. No seu ato de andar, ela se revela não somente desperta, mas também perfeitamente curada. Segundo São Beda, já em sentido místico, uma vez salva a mulher do fluxo de sangue, logo em seguida anuncia-se que a filha do chefe da sinagoga está morta, pois enquanto a igreja dos gentios purificada da mancha dos vícios, em função do mérito da fé, é dominada, filha, imediatamente a sinagoga é libertada do zelo da perfídia e da inveja. Da perfídia, pois não quis crer em Cristo, da inveja, pois afligiu-se, porque a igreja creu. E o que diziam os mensageiros ao chefe da sinagoga? Para que incomodar mais o mestre, hoje é dito que aqueles que veem a condição da sinagoga abandonada por Deus, de modo que não creem que possam ser restaurados e por isso julgam que não se lhe devem suplicar pela ressurreição dela. Mas se o chefe da sinagoga, isto é, a assembleia dos doutores da lei, quiser crer, também a sinagoga a ele submetida será salva. Segundo São Gregório Magno, já em sentido moral, nosso Redentor ressuscita a menina na casa, a jovem da porta para fora, Lázaro no sepulcro. Até então jaz morto em casa quem vive escondido no pecado. Já é conduzido da porta para fora aquele cuja iniquidade é revelada até a loucura da perpetração pública. É soterrado pelo montão da sepultura aquele que, pela perpetração da maldade, também se encontra acabrunhado sob o peso do hábito. Que as palavras deste Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.